Bom dia a todos, pela graça do Senhor, nós estamos aqui nessa linda manhã de domingo, né? E ela se torna mais agradável porque domingo é o que a gente chama de dia do Senhor, é uma linguagem bíblica. Nós separamos para estar na casa do Senhor em culto a Deus, né? E essa é uma prática saudável na vida dos crentes. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesse tempo aqui de estudo da sua palavra e que Ele venha nos ajudar na compreensão das verdades bíblicas aqui nessa manhã. Após a EBD, nós teremos celebração da ceia do Senhor, né? Então, hoje temos uma manhã bem festiva. Vamos orar então, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse tempo. O microfone está aí. O irmão Fábio, por gentileza, nos eleve a Deus nessa palavra de oração e, por gentileza, o microfone vai chegar até o irmão. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, Senhor, esse privilégio de poder estar aqui para Te louvar, para Te bendizer. Muito obrigado, Senhor. Que possamos estar com a mente e o coração aberto para ouvir a Tua palavra, Senhor, e guardar em nossos corações. Obrigado, Senhor. Que possamos ter um domingo na Tua presença, possamos ter um domingo, Senhor, para Te louvar e para Te bendizer. E obrigado, Senhor. Desde já colocamos essa EBD em Tuas mãos, que o Senhor seja como pastor, que Ele possa vir a falar do Senhor para cada um de nós e que possamos aprender cada dia mais, Senhor. A oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Está com uma microfoniazinha correndo aí. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, versículos 23 a 31. O tema da nossa lição é a maior prova de amor, não é? Os irmãos já perceberam que todo esse trimestre ele foi reservado, né, para estudar a respeito de Jesus. Jesus, a sua obra, tudo aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez. Mateus capítulo 27, versículos 23 a 31. Amém? Abriram? Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte, despejando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Tem um filme, não sei quantos viram aqui, chamado A Paixão de Cristo. E esse filme, ele retrata a crucificação de Cristo e a ressurreição. Eu confesso que eu não consegui ver, eu não tive coragem de ver, só pelos comentários que as pessoas fizeram no filme. Eu não suporto, né, ver esse tipo de coisa, ainda mais com Jesus, né, com o personagem que é. O coração dói muito, aperta muito, né? Eu acho que eu sofro junto, né? Então eu não consegui ver. Mas, de uma certa forma, esse filme, ele retrata o sofrimento de Cristo. Pelo menos essa foi a intenção, né, dos produtores
em mostrar o quanto Cristo sofreu de fato naquela cruz. Antes da cruz, né? Durante o julgamento e também na cruz. Irmãos, eu acho que a gente faz ideia do que seja esse tipo de sofrimento, mas ela nunca é realmente exata. Nós não conseguimos entender plenamente as dores que um crucificado passava e as dores que Cristo passou até mesmo antes do julgamento. Hoje, uma feliz jesuicidência, né? Nós vamos falar sobre a maior prova de amor e vamos lembrar a morte de Cristo através da celebração da ceia. Então, essa EBD acabou se tornando um preparativo para a celebração da ceia que teremos daqui a pouco. Não há maior prova de amor do que essa, de dar o seu próprio filho para a redenção da humanidade. De quem é essa prova de amor? Quem deu essa prova de amor, irmãos? O próprio Deus. Nós não precisamos pedir para Deus nos dar nenhuma mais prova de amor, porque a suprema prova de amor foi dada. Eu estou passando por um problema. Não, Deus, se tu me amas, me abençoe. Ou então eu estou passando por uma dificuldade e eu começo a pensar o seguinte: Deus não me ama mais, porque Deus está em silêncio, porque Deus não está me socorrendo, porque Deus não está atendendo a esse tipo de necessidade, então Deus não me ama mais. Mas será que isso tem alguma justificativa? É plausível? Isso realmente ocorre? De fato, isso é um fato real? Peraí, a maior prova de amor já foi dada por Deus, através da entrega do seu filho na cruz. Na sexta-feira, no culto que eu participei, todos os louvores falavam sobre vitória. E tinha uma expressão que diz assim: a sua bênção vai chegar. Como eu estou ficando um pouco velho, né? Só um pouquinho. Eu fiquei assim pensando lá. Eu não cantava porque eu não sabia, não sei, não conheço. Mas eu fiquei em pé lá, né? Olhando, e a cabeça, né? Refletindo na letra. E eu fiquei pensando assim: e se ela não chegar? E se essa vitória que estão cantando tanto assim, ela não vir dentro dos critérios que se está imaginando? Entende o que estou querendo dizer, irmãos? Dentro daquilo que está se querendo. E se ela não chegar? Né? Aquele cântico que fala que Deus vai abrir o mar, né? Como é que é? Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Beleza, muito obrigado. E se Deus não fizer abrir o mar? E se Deus não me fizer andar sobre as águas? Irmãos, isso é possível? Sim ou não? sim. Porque Deus não precisa dar mais prova do seu amor. Deus não precisa dar mais prova de quem Ele é. E o crente maduro não fica precisando dessas coisas, desse tipo de manifestação, para entender que Deus está agindo na sua vida. Entende, irmãos? Ele não necessita mais desse tipo de demonstração. Isso nos diferencia muito de outros grupos religiosos. Muita coisa. Eu não preciso mais fazer. Né? A gente ora: Senhor, me abençoe. Mas se tu não me abençoares,
tu continuas sendo o meu Senhor. A minha adoração não vai diminuir. O meu amor por ti não vai diminuir. Lembra lá daqueles 3 personagens, Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles disseram para Nabucodonosor: Deus, o Senhor pode nos livrar da fornalha, mas se isso não acontecer, nós não queremos nos dobrar perante essa estátua. Estão entendendo, irmãos? Eles não dependiam desse tipo de coisa. É uma fé madura. Então, a fé madura, ela reconhece quem Deus é. Ele reconhece claramente o amor de Deus manifestado de forma plena em Cristo Jesus. Deus em Cristo pagou o preço da nossa salvação através do sangue do Cordeiro Eterno, que nos purifica de todo o pecado. Não é isso que diz lá 1 de João, capítulo 1, versículo 7? 1 João, capítulo 1, a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sem ele, ou seja, sem o sangue derramado, não há purificação de pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Irmãos, todos aqueles sacrifícios, todo aquele sangue, né? O pastor Augusto Nicodemos Lopes, ele diz que aquele lugar de adoração, de culto, parecia mais um açougue, né? Porque o sangue dos animais era derramado. Aquela visão daquele sangue sendo derramado, todo aquele sacrifício que envolvia sangue, era uma figura, era uma sombra, era uma ilustração para mostrar que sem derramamento de sangue não há purificação de pecado. Por isso que Jesus derramou o seu sangue. E, irmãos, parece que se tornou tão comum. Não estou falando nada que seja novidade aqui, mas isso se tornou tão comum que a gente acaba não dando o devido valor. É o Filho de Deus. A segunda pessoa da Trindade se fez homem, e ao se fazer homem, derramou o seu sangue. Isso não é pouca coisa. E a gente não pode deixar isso como se fosse algo do passado, algo sem importância. Sem o derramamento de sangue, não há remissão ou dos pecados. O sacrifício no Calvário, então, mostrou esse amor incondicional de Deus, mas também revelou que Deus não desiste do ser humano. Eu fico impressionado com a longanimidade e paciência de Deus. Você que é o leitor da Bíblia, porque ser crente significa que você é um leitor da Bíblia. Se você não está lendo, você está errado. Não é preciso se acertar e pedir perdão a Deus. Mas se você que é o leitor da Bíblia, você possivelmente já chegou em várias passagens lá do Antigo Testamento que mostram como que o povo era rebelde. E sempre Deus está demonstrando paciência e longanimidade. E se você tem um pouco de consciência a respeito da sua prática de fé, você vai entender isso. Preste atenção, se Deus agisse com você, respondendo à sua obediência, ou respondendo de forma equivalente à sua falta de fé,
ou a sua rebeldia, irmão, você estaria perdido. Eu também, óbvio. Estou falando aqui em termos gerais, eu também. Nós estaríamos perdidos. Mas Deus tem uma paciência com a gente, né? Que Deus paciente. Porque Deus não desiste de nós. Deus não desiste. Deus já poderia ter desistido do ser humano há muito tempo. Observe bem, hoje à noite eu vou falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas antes teve o dilúvio. Ali Deus poderia ter dizimado a humanidade toda e começado de novo. Mas o que ele fez? Sempre tinha um remanescente. No caso do dilúvio foi a família de Noé. No caso de Sodoma e Gomorra foram lá Ló e sua família, não é? Embora aquilo ali seja representativo, tinha Abraão que não estava em Sodoma e Gomorra, né? Mas em todos os momentos, você vê, por exemplo, quando o exército de Nabucodonosor invadiu Jerusalém, que destruíram a cidade. Mataram milhares, talvez de milhões, não é? Contando toda a nação de Judá. Levaram muitos cativos, mas sempre tinha um remanescente. Lá no cativeiro, esse remanescente continuou, através de Esther, estão lembrados? Através de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, sempre houve um remanescente. Mas isso é obra de Deus, é paciência com o Senhor. E o Senhor manifesta essa paciência, porque Ele não desiste do ser humano. Ele não desiste do homem, coroa da criação. Ele não desiste. E Jesus veio ao mundo morrer como uma demonstração visível dessa realidade. Olhando para o relato bíblico, nós percebemos a indiferença. Lembra daquele texto de 1 João capítulo 1, versículo 11? Se você se lembra, repita comigo. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Indiferença. Isso é um problema que nós passamos hoje também. Irmãos, quanta indiferença. Será que Jesus tem feito diferença? Ou será que você realmente tem tentado demonstrar essa diferença que é na sua vida? Ou melhor ainda, né? Será que a morte de Cristo na cruz tem provocado algum efeito em você? Porque se não há, essa indiferença pode revelar, na verdade, a sua incredulidade. Incredulidade leva para o inferno. Tá? Indiferença. Jesus veio para o que era seus e os seus não o receberam. A crueldade daqueles líderes religiosos é uma mostra dessa indiferença daquele povo. O caminho do Calvário, com a coroa de espinhos, e esses espinhos tinham 12 centímetros de comprimento, então não é espinhozinho de rosa, não, é um espinho grande, né? Feriu a cabeça, penetrou na carne de Jesus. Então, o caminho do Calvário com a coroa de espinhos, simbolizando a zombaria, a cruz pesada, só aquela trave central da cruz pesava 45 quilos. Por isso que Jesus não teve forças de carregar aquela cruz até o fim da caminhada. Demonstrando o meio mais vil e cruel, essa cruz, né, de castigo ou punição, o manto de púrpura que colocaram sobre Jesus
apontando para a ironia, as bofetadas revelando a possibilidade dos injustos para com os justos, isso tudo mostra a indiferença da humanidade em relação à obra de Cristo. E nós estamos vivendo isso de uma forma muito clara. A sociedade, a civilização, está vivendo hoje o que chamamos de época ou a era pós-cristã. Então hoje, você falar que é cristão, isso você vai se colocar na posição de ser zombado. No governo da Bahia, irmão, não sei se vocês viram essa reportagem, eles estão considerando como intolerância religiosa a frase: você precisa de Jesus. Então você não pode pregar e dizer você precisa de Jesus para uma pessoa que tem uma outra religião, normalmente religião afro, né? Que você está sendo intolerante religioso. Isso está sendo apoiado de forma veemente. Você não vê uma voz, pelo menos das autoridades, né? Ou da mídia tradicional, se levantando contra isso. Irmãos, pregar a Cristo vai se tornar cada vez mais difícil. Nós vamos chegar ao ponto de, ao comunicarmos Cristo, ou pregarmos a Cristo, em alguns lugares públicos, sermos apedrejados. Só porque você, só simplesmente por usar a frase, você precisa de Cristo na sua vida. O que está faltando é Cristo em você. A indiferença tomou conta. Aliás, não é só a indiferença, zombaria. A indiferença para a zombaria é só um passo. Você se torna indiferente, daqui a pouco você zomba dele, né? A indiferença, muitas vezes, ela vai se revelando na vida do crente. Tem uma coisa, esse pastor só fala sobre isso, né? Bom, Deus me deu uma voz profética e eu não posso fugir dessa responsabilidade. Eu não vou na igreja e para mim não faz diferença nenhuma. Passa um mês sem ir na igreja, 2 meses, e não faz diferença. Na verdade, isso te mostra a indiferença que você tem em relação a Cristo. Porque essa mesma pessoa que passa um mês, 2 meses, daqui a pouco ela está fora da igreja. Isso é um caminho. E se não acertar esse caminho de volta, ela vai se afastar mesmo. Aí vai achar normal você fazer eventos aos domingos, ir para uma festinha aqui, ir para uma celebração ali, bater um papo aqui, sair aqui. Irmãos, Jesus não conta fazer isso eventualmente. O problema é quando isso se torna uma sequência. E vai aparecer na sua vida. E o diabo sempre arruma essas coisas, né, para acontecer. Daqui a pouco você vai questionar alguns costumes que são importantes no nosso meio. E daqui a pouco você vai desenvolver, vai achar que alguns hábitos não estão nem aí, né? E posso fazer algumas coisas, pronto. Está fora da igreja, né? Começa com indiferença. E a indiferença leva até a matar o próprio Cristo. Jesus foi açoitado. Mateus capítulo 27 vai narrar todos esses episódios. Ele foi entregue para ser crucificado. Irmãos, esse ato revelou, na verdade, a natureza pecaminosa e perversa das pessoas. O quanto que Jesus sofreu, o quanto que fizeram com ele, todo aquele sofrimento, os açoites, as bofetadas, mostram o quanto que o homem sem Cristo, ele é perverso. O quanto que aquela multidão foi perversa, o quanto que aqueles líderes religiosos
religiosos foram perversos. E tudo começou com indiferença. Mas aquele mesmo quadro que revelou a perversidade daqueles algozes de Cristo, aqueles homens e mulheres também, que estavam não só fazendo, mas apoiando todo o sofrimento de Cristo, aquela mesma perversidade acabou revelando, evidenciando o amor, a generosidade e a graça de Deus Pai. Olha o grau, não sei se quando você lê a Bíblia, quando você passa por esses textos, você consegue montar cenas, imagens, como se fosse um filme. Por isso que ler é melhor do que ver, né? Você vai montando imagens na sua mente. Então essas imagens que revelam o nível de perversidade daquele povo ao provocar a aflição de Cristo, também revelam o quanto Deus nos amou, o quanto Ele foi generoso, o quanto Ele foi gracioso. Cristo, com a sua morte, com o seu sofrimento, com o seu nascimento, sofrimento e morte, Ele acabou aproximando o homem mais a Deus, trazendo o homem para um convívio maior com Deus. Sim, irmãos, a maior prova de amor. Vamos falar juntos? A maior prova de amor. Então, em primeiro lugar, essa maior prova de amor, ela foi triunfante diante de atitudes equivocadas. Mateus 27, 18 diz: porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado a Jesus. Pilatos sabia que eles tinham entregado a Jesus por inveja. Esse era o motivo. A inveja, interessante, o invejoso, ele sempre vai querer ver a destruição do outro. Por que o invejoso fala mal do outro? Porque ele quer aquilo que o outro tem, ou quer ser aquilo que o outro é. Como ele não pode, ele destrói o outro. Entende? Essa é a lógica da inveja. Isso é algo mais comum do que você imagina. Com Jesus não foi diferente. Aqueles homens não tinham autoridade, a mesma autoridade de Jesus. Aqueles homens não tinham o mesmo poder de Jesus. Aqueles homens não tinham a capacidade de Jesus de atrair para si multidões, conforme ele atraía. Então, com isso, Jesus provocou inveja naqueles corações. E por inveja, eles levaram Jesus até ao tribunal romano. Jesus se tornou um obstáculo, irmãos, para aqueles líderes religiosos. Irmãos, isso aqui me deixa assim impressionado, né? O próprio Cristo se tornou um obstáculo para os líderes religiosos. Eu não estou entendendo isso. Em Apocalipse capítulo 2, tem uma expressão que é usada muitas vezes como para evangelismo, mas que na realidade está falando da igreja. Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e... Gente, quando Jesus está batendo a porta da igreja. Sabe por que Jesus está batendo a porta da igreja? Porque ele está fora da igreja. Irmãos, tem muitas igrejas, muitos líderes religiosos que não permitem que Jesus entre, porque senão eles vão ser destronados.
Não permite que Jesus entre, porque senão o próprio Cristo vai ter mais atenção do que eles. Por isso que eles não permitem Jesus entrar. Pois não, amigo, pode falar. Quando eu estou lendo esse texto, eu fico pensando, quando Jesus fala, veio para os seus e os seus não receberam, que foram os judeus, né? Judeus. E essa coisa que eles fizeram, né? De crucificar Jesus, de tormentar, né? Sim. E aí eu fico pensando, foram pessoas que foram criadas por Deus, né? Sim. Praticar aquelas... Sim. Era o povo de Deus, né? Irmã, era o povo de Deus. O que me preocupa, irmãos, eu abraço essa linha, né? Quando nós estivermos estudando Apocalipse, fazendo a exposição bíblica de Apocalipse, logo após terminarmos o livro de Gênesis, nós vamos ver algumas linhas. Eu abraço essa linha de que o povo de Deus hoje é a igreja. Esse é o Israel de Deus, né? Espalhado na face da terra. Então é o povo de Deus que o está rejeitando. Da mesma forma como uma igreja pode rejeitá-lo. E isso é muito complicado, isso é muito complexo, né? Isso é muito difícil, é muito ruim. Observe, próprios líderes religiosos desconectados com o projeto de Deus. Qual era o projeto de Deus? Lembre-se, por favor, irmãos, façam esse link sempre. Lembra que nós estamos lidando com a história da redenção, que começou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, com a promessa de que da mulher viria uma semente que pisaria a cabeça da serpente. Lembra disso? E todo estudo de Gênesis, a gente sempre tem que voltar lá, porque a história da redenção que a gente está tendo, está sendo narrada ali no livro de Gênesis, vai continuar sendo narrada em toda a Bíblia, mas finalmente veio aquele que pisaria a cabeça da serpente, destruiria as obras do diabo, que é o próprio Cristo. Ou seja, é o projeto de Deus. Mas quando as pessoas, ou quando os líderes religiosos estão desconectados com o projeto de Deus, aí, meu irmão, ele não quer saber de Cristo não, meu irmão. Ele não quer saber de Jesus não. Os cultos se tornam antropocêntricos. O centro é o homem. Então eu vou falar de vitória, Deus vai me fazer muito bem, Deus me ama, que coisa boa, mas acaba se tornando estranho, porque isso é desconectado do projeto de Deus, porque os cultos precisam ser cristocêntricos. As atividades da igreja precisam ser voltadas em direção a Cristo, fazer aquilo que Cristo deseja, não fazer aquilo que te agrada. Meu irmão, meu querido, não espere que você venha para a igreja para ser agradável. Muitos saem da igreja porque, por que você não vai na igreja? Porque você está sendo, porque eu não gosto. Porque não estou gostando das coisas. Como assim? Peraí, tem algum erro bíblico sendo cometido? Alguma falha moral sendo, como é que se fala? Passa a mão por cima, né? Tem uma outra palavra para isso daí, encoberta. Porque se não for por isso, se é uma questão de gosto, não tem uma justificativa muito clara. Não, eu entendo que eu tenho que sair dessa igreja, porque eu estou entendendo que Deus me quer servindo aquela igreja lá. Show, Deus te abençoe e vai em paz. Agora, não gosto porque lá não tem coisas para jovem. Já ouviram isso? Vocês já ouviram isso? Não tem coisas para jovem, tem que ter coisas para jovem. Eu vi um vídeo, irmão, eu falar essas coisas, por favor, eu vou contar sempre com a compreensão dos irmãos e também quem vai assistir esse vídeo. Eu vi um vídeo esses dias, que estava lá uma pessoa que fez parte de uma igreja batista, e tem muito ex-batistas nesses locais, é muita coisa.
e estava no culto, possivelmente o culto jovem. Não tem diferença, nem muito bem produzido, uma banda espetacular e uma pessoa cantando, e aqueles jovens lá pulando e gritando e fazendo auê. Não tem diferença nenhuma com qualquer outro tipo de show. Por isso que eu acho que show evangélico não pode existir. E eu não vou. Ou você vai para culto, para adoração, ou você vai para show. Mas tem muita gente que quer fazer dos cultos um show, e só quer isso, e interessante, e que quando as igrejas se alimentam desse tipo de desejo, daqui a pouco eles vão encontrar uma outra igreja que está muito mais legal. Olha, vamos para lá. Tá? Não existe identificação, não existe identidade, não existe raiz com a igreja. Não estou entendendo, irmãos. Cristo precisa ser o centro. Ele é que tem autoridade. E para isso, Deus deu a maior prova de amor com Jesus na cruz. Acusaram Jesus falsamente. Disseram que, em Lucas 23, 2, disseram que Jesus estava pervertendo a nação. Disseram que Jesus era contra pagar tributo a César. E disseram que Jesus se proclamava o rei. Entende? Isso tudo para justificar para Pilatos a crucificação ou a sentença de morte de Cristo. Todas as acusações falsas, irmãos. Nenhuma, tanto é que o próprio Pilatos não identificou em Cristo mal algum que justificasse a sua condenação. Interessante que mesmo Jesus sendo caluniado, mesmo Jesus sendo levado ali para Pilatos por uma multidão, ele não falou nada sobre a escolha da multidão. Ele não falou nada contra aqueles homens que levaram contra aqueles líderes religiosos, né? Conforme Isaías 53 fala, ele foi levado, ele foi andando, né? Foi conduzido, ele se importou como uma ovelha muda que vai para o seu sacrifício. E mesmo quando escolheram Barrabás, Jesus não reclamou. Perceberam, irmãos? De forma alguma. O que Jesus fez na cruz com aqueles que o levaram até ali e que o estavam crucificando? O que Jesus falou com Deus a respeito dessas pessoas? Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. O que Jesus está dizendo? Deus, não impute a eles esse mal, esse erro, esse pecado. Deus não coloque na conta deles esse pecado. Ou seja, eu já estou pagando o preço por esse pecado também. Na verdade, pastor, Jesus está anistiando, vamos dizer, anistiando exatamente o erro que eles estavam cometendo. Mais ainda, além de dizer, olha, que eles não vão ser punidos, ele está dizendo que a punição deles venha sobre mim. E de fato, porque Jesus morreu pelo pecado dos homens. O pecado dos homens foi lançado sobre ele. Pai, perdoa-nos. Irmãos, eu não sei, essa é outra passagem também que eu fico assim impressionado. E depois foi repetida com Estevão, né? Você sendo morto e dizendo, Pai, perdoa-nos. Realmente é uma coisa impressionante. Então, diante dos erros, dos equívocos judiciais, né? Das perversidades, Jesus se mostrou impecável, triunfante. Na realidade, diante disso tudo, Jesus mostrou
a diferença, que ele era diferente, pela sua postura, pela sua posição, pelas suas palavras em meio àquela circunstância, mesmo sendo atacado injustamente. Estão entendendo, irmãos? Jesus mostrou a sua diferença justamente por agir como, não falando nada, como uma ovelha muda. Esse sacrifício de Cristo, ele acabou nos proporcionando várias coisas. Nele encontramos o perdão que restaura o ser e a realidade da vida, operando salvação. Em Cristo nós encontramos o perdão, encontramos a salvação. Em Cristo nós encontramos a graça que nos faz participantes da natureza divina. Em Cristo. Cristo pagou a nossa dívida. Conforme Colossenses capítulo 2, versículo 14. Ele venceu a morte e nos garantiu a vitória. Ele se propôs a passar por isso tudo, para que nele nós nos encontrássemos vitoriosos. Mas em segundo lugar, a maior prova de amor evidenciou nobreza diante do crivo da humilhação. Irmãos, aquelas atitudes daqueles líderes religiosos, dos principais sacerdotes, escribas, não podem ser consideradas sem importância. Interessante que eles procuraram construir uma narrativa. Hoje em dia está muito em moda esse tipo de discussão, né? E forjaram testemunhas que falsamente acusassem Jesus. Preste atenção, por favor, nisso que eu vou te falar aqui agora. O que é uma narrativa? Eu li um episódio há poucas semanas, eu estou tentando lembrar aqui, mas eu estou lembrando os fatos exatos, então eu vou falar de uma situação sem citar onde aconteceu e nem onde. Uma pessoa foi acusada de ter molestado sexualmente crianças. Ok? Foi apurado o fato? Houve uma investigação profunda do que aconteceu? O que foi ouvido? Mas, perante aquele fato, já houve uma condenação prévia. Todo o noticiário, tudo que estava sendo anunciado, né, propagado, é que aquele homem de fato tinha feito aquilo. Agora eu pergunto para você, mesmo que ele não tenha feito, ok? Mesmo que ele não tenha feito, como é que vai ficar a vida? Ele não fez na realidade. Como é que fica a vida dessa pessoa depois disso aí? Eu me lembro de um pastor, que uma pessoa, uma mulher, disse que ele o havia também assediado. Ele falou que não, isso não aconteceu. Ok? Então foi levantado um grupo de pessoas, se não me engano ela fez um BO, só que quando o negócio apertou, ela disse assim, não, eu posso ter pensado que ele fez isso. Mas acabou o ministério dele. Porque isso ganhou uma proporção tal que ele ficou marcado como aquele homem que assediou uma mulher que era da sua igreja. Você está entendendo, irmão? Isso é fato ou foi uma narrativa criada? Estão entendendo, irmãos? Então, se eu quero
derrubar alguém, eu crio uma narrativa. Essa narrativa não é baseada em fatos, mas é uma narrativa. E eu vou difundir essa narrativa para derrubar essa pessoa. Agora, se mais tarde se provar que isso não aconteceu, de qualquer forma a narrativa já foi difundida e as pessoas vão crer na narrativa, não é? Eu vi uma chat esses dias, até eu acho que eu compartilhei também, de uma pessoa sentada em frente à televisão e a mulher falando assim pro camarada, será que é verdade? Aí o camarada falou assim, deve ser verdade sim, porque se fosse mentira a televisão já tinha falado. Você pode confiar, irmãos? Pode confiar em televisão, pode confiar em noticiário, pode confiar em jornal, pode confiar nessas coisas todas? Eu não confio, porque eu já vi tantas mentiras, né? Já fui muito adepto do fantástico. E como eu gosto muito de ciências, eu via muito aquelas reportagens de ciências. Aí, o que aconteceu? Depois que você vai aprofundando mais as coisas, e vai vendo que muito daqueles que eles dizem que são fatos, não são. São suposições. Isso é um fato, não é? Isso é uma suposição de como pode ter acontecido, porque não tem como provar de fato. Estão entendendo? Narrativa. Eles fazem isso em várias esferas, irmãos, não é? Em várias esferas. É pura narrativa. E aqueles homens, então, eles criaram uma narrativa em torno de Cristo, né? Eles forjaram até testemunhas que acusassem Jesus, forjaram testemunhas, e por causa dessas narrativas e por causa dessas testemunhas forjadas é que Jesus então foi crucificado. Está entendendo, irmãos? Por favor. Os tribunais judeus, o Sinédrio, que é o tribunal judeu, e romano, através da figura de Pilatos, eles não poderiam, preste atenção por favor, ter sentenciado Jesus com a pena de morte pelas acusações apresentadas. Os crimes que foram imputados não eram suficientes para que Jesus fosse, e as provas levantadas, forjadas, não eram suficientes para que Cristo então fosse condenado à morte. Mas aquela multidão, irmãos, perante a posição de Pilatos, eu não vejo nele erro algum. A multidão disse assim para Pilatos: olha, se você soltar o homem, esse homem, você não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Eles tocaram Pilatos no ponto sensível, porque Pilatos havia matado alguns judeus alguns anos antes. Pilatos tinha profanado o templo com o sangue desses homens. E Pilatos estava comigo, e houve uma revolta, e custou-se a controlar. E Pilatos estava com medo de provocar uma revolta, e isso cair lá nos ouvidos de César, e ele ser então afastado da sua posição de governador da Judéia. Sim? Então eles tocaram no ponto-chave, sabia onde mexer. Olha, se você não soltar esse homem, você vai ser inimigo de César. Ou seja, se isso chegar no ouvido de César, está dentro d'água, né? Você está frito. Eles trataram essa questão de Jesus de forma política. Meu querido irmão, quando se mistura política e fé, a coisa não anda. Não se pode misturar. Normalmente, quando se mistura política e fé,
Cristo é crucificado, ou melhor dizendo, é deixado de lado. Cristo perde sua centralidade. Então, sempre, quando a fé se mistura com política, algo de errado relacionado à fé vai acontecer. Estou entendendo? É isso que aconteceu ali. Aqueles líderes religiosos conheciam a história judaica. Aqueles líderes religiosos conheciam que o Messias viria. Aqueles líderes religiosos viram evidências a respeito de Jesus como Messias, mas estavam mais preocupados em matar a Jesus. E tocaram Pilatos justamente na questão política. Mesmo diante de todos esses artifícios, essas ciladas, irmãos, o mestre ele se portou sempre com dignidade, com equilíbrio, evitando a nobreza, evitando a sua nobreza diante daqueles que o estavam atacando. Ele não reclamando do que estava acontecendo e nem daquelas pessoas que estavam lhe trazendo males. Jesus sempre se mostrou nobre, e a nobreza de Cristo revelou o pecado daqueles homens. Pilatos então, Deus conhece o relato bíblico. Vendo que a multidão estava desgovernada, vendo que a multidão estava descontrolada, ele temendo uma confusão generalizada, algo que se Roma soubesse não haveria perdão, Pilatos então preferiu sacrificar o acusado, cometendo um erro na justiça do julgamento, a colocar em risco o seu futuro político. Irmãos, devido à política, as pessoas sacrificam qualquer coisa. A gente sabe quem sabe o que eu estou falando. Devido à política, o direito ele é deturpado. Devido à política, a justiça não é feita. Entendem? Isso devido à política. Jesus sofreu devido a isso, devido à política. A política é uma bênção. Todo ser humano é um ser político. Você não tem como fugir disso, né? O problema é a politicagem que se faz, infelizmente. Ao ser açoitado, irmãos, o chicote que Jesus foi açoitado é um chicote curto. Ele tinha lá umas fitas, né, longas, né, de couro, e na ponta tinha ossos, pedaços de ossos, para que quando a pessoa fosse açoitada, aquilo rasgasse a carne. E um texto bíblico vai dizer que os ossos ficaram até expostos. Possivelmente na região que tem menos carne, né, os ossos devem ter ficado expostos. Isso aconteceu com Jesus. Mas apesar disso, apesar de sofrer esse tipo de açoite, Jesus sofreu sem murmurar, sem reclamar ou lançar culpas sobre eles. O justo padecendo pelo injusto. Porque eu acho interessante que esse fato de Barrabás ser escolhido no lugar de Jesus para ser solto, acaba revelando isso de uma forma muito clara, ilustrando o justo padecendo no lugar do injusto, né? Isso revela, irmãos, que o sacrifício de Jesus na cruz é capaz de libertar até mesmo o mais incrível, o mais injusto dos homens, de libertar das prisões espirituais o mais perdido pecador. Você conhece alguém muito mau? Você conhece alguém que é muito pecador? Eu vou citar um nome aqui.
Todos conhecem o personagem possivelmente tido como o mais terrível de toda a história, que é Hitler. Todos conhecem. Pergunto, Hitler era convertido? Não. Espero que todos entendam que não. Embora ele até frequentasse uma igreja cristã católica antes seu domínio, né? Da sua ascensão política. E existia uma igreja oficial na Alemanha, e pastores morreram porque não aderiram, pastores alemães, né? Não são os cachorros não, tá? Pastores lá da Alemanha, na época de Hitler, morreram porque não aceitaram fazer parte dessa igreja oficial de Hitler. Mas com toda a crueldade que ele tinha, que ele fez, se pouco antes de morrer, Hitler tivesse entendido o seu pecado, se arrependido do seu pecado, e tivesse pedido perdão, ele iria para o céu? O que você acha? Sim ou não, irmão? Sim. Por quê? Mas não. Porque se arrependeu, né? Se arrependeu, creu. O Senhor Jesus usou seu coração renovado. Ok. Mais alguma ajuda? O sangue de Jesus. Vamos falar de Davi, já vi, foi perguntando os pecados. Além do arrependimento, ele tem que aceitar Jesus. Sim? Pois não vai falar, não entendi. Além do arrependimento, ele quer aceitar Jesus. Sim. Fé. Mais alguma coisa? Um exemplo, o ladrão na cruz. O ladrão na cruz. Irmãos, é tudo isso. Com certeza. Mas a salvação é pela graça. Na realidade, salva graça e fé. A fé é o meio pelo qual a graça de Deus se torna efetiva na vida daquele que crê. Porque, de fato, não é aquilo que você faz. Não é a fé sozinha. É a graça. É a fé em Cristo. E Cristo, pela sua graça, salva o pecador. Agora, você fez alguma coisa para merecer isso? Eu fico assim impressionado, porque Deus te elegeu antes da fundação do mundo. Deus te elegeu. Na realidade, toda a humanidade, depois que Adão e Eva pecaram, toda a humanidade estava destinada ao inferno. Mas Deus, pela sua graça, que é algo que Deus faz sem nós merecermos, Ele foi lá e resgatou, tirou algumas pessoas que estavam a caminho do inferno. Entende o que eu estou querendo dizer? Algumas pessoas podem dizer, mas Deus é injusto, não salvou os outros. É interessante que fé e graça não juntas. Deus vai lá, resgata essa pessoa, ou pela sua graça, mas essa pessoa precisa responder com a sua fé em Cristo como Salvador. Então, Deus elege, mas o homem também decide crer em Cristo. Estão entendendo onde eu quero chegar? E algumas pessoas vão dizer assim, mas Deus está sendo injusto. Vocês se lembram do Titanic? Do que aconteceu com o Titanic? Aquelas milhares de pessoas que foram para o mar. Vamos supor que um navio tivesse chegado ali. E ele não... tinha milhares de pessoas. Perto de 1000 pessoas, pelo menos. E esse navio só suportasse 200 pessoas. Aquele capitão do navio estaria sendo injusto
porque só levou 200 pessoas. Entende o que eu quero dizer a respeito disso? Jesus morreu na cruz para que, pela graça de Deus, nós pudéssemos ser resgatados de uma condenação que estava preparada para todos nós. Essa foi a razão da sua morte, para nos libertar da prisão espiritual. Os soldados do governador colocaram sobre Jesus uma capa escarlate, era uma capa vermelha, tal qual os soldados romanos usavam. Mostrava o domínio do Império Romano. Mas colocaram sobre Jesus para debochar de Jesus, zombar de Jesus, mas mesmo sem intenção, aquela capa vermelha acaba apontando para o sangue de Jesus que seria derramado por ele na cruz. A coroa de espinhos e a cana que deram para Jesus segurar, como se fosse um cetro, que é um símbolo também de poder, ironicamente estava apresentando o Rei dos Reis através daquela sua atitude. Mas Jesus evidenciou nobreza diante do crivo da humilhação. Em terceiro lugar, irmãos, e último, a maior prova de amor teve seu ápice com Cristo pregado na cruz. A crucificação ou crucifixão, que é a mesma coisa, era uma prática romana, mas que foi copiada lá dos persas e também da Assíria Média e Persa. Eles já praticavam a crucificação antes, e os romanos copiaram esse tipo de punição, que era para ser aplicada sobre escravos e criminosos. Era o tipo de sentença mais vil, mais rude, mais vergonhosa que alguém pudesse passar. Era uma morte cruel. E foi justamente nesse cenário que o amor de Deus se expressou com toda a sua exuberância, com toda a sua virtude e graça. Irmãos, a cruz é o ápice mais expressivo e contundente do amor divino. Isso me lembra aquele hino que diz assim: se eu amo a mensagem da cruz até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz até um dia a coroa. Exatamente. A cruz precisa ser central. Alguém já disse que antes de haja luz, haja cruz. Porque a morte do Cordeiro de Deus já foi planejada antes mesmo de Deus criar o universo. Já estava lá na eternidade passada. Muitos querem a glória do Evangelho, mas não querem a cruz do Evangelho. Muitos querem se beneficiar daquilo que o Evangelho pode trazer, mas não querem saber da cruz, que é central à mensagem do Evangelho. Tanto é que para várias pessoas, você falar a respeito de pecado se torna algo horrível, repugnante, essa palavra. E por isso que você também acaba não falando sobre cruz, porque a cruz veio nos libertar dos pecados. O sangue vertido da cruz veio nos libertar da prisão espiritual que nós estávamos devido aos nossos pecados. Então, se você não fala sobre o pecado, não tem sentido falar sobre cruz,
sobre crucificação, sobre aquilo que Jesus fez lá na cruz. Ninguém tem maior amor do que este, né? João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Essa é a maior prova de amor que alguém pode dar. Interessante que os salmos já traziam essa realidade da crucificação de Cristo de forma muito clara. Olha comigo no Salmo 22. Salmo de número 22. O versículo 1. O que estou abrindo aqui? Se eu queria mais rápido. Salmo 22, versículo 1. Ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Não é? Eu já contei essa história aqui, que eu estava com uma crise renal violenta, e eu estava lá me contorcendo de dor na maca do hospital lá, e é dose, né? Crise renal, quem já passou por isso, né? É dose, está lá nesse numeração que marca a dor, está lá para cima, né? Crise renal, né? Estava lá. Aí eu falei assim: Eli, lama sabachthani, aquela dor danada. Aí o médico falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Esse camarada é crente. Ai meu Deus, que pecado, né? Comparar uma simples crise renal com aquilo que Jesus passou na cruz. Interessante que eu sempre ficava pensando assim: por que Jesus está falando isso? Lógico, naquele momento em que ele se tornou maldito por nossa causa, ele foi considerado um maldito de Deus, porque ele tomou sobre si todo o pecado de toda a humanidade. E Deus, sendo santo, ele não pode estar junto ou estar com alguém que é pecador e tem sobre si condenação. Naquele momento, Deus de fato virou o rosto. Mas o que eu fico assim impressionado é que até ali, no momento de dor, Jesus usou uma expressão, Eli, lama sabachthani, significa Deus meu, porque me desamparaste, remetendo ao Salmo 22, versículo 1. Até a lamúria de Cristo, né? Até a lamentação de Cristo pelo que ele estava sofrendo naquele momento, até naquele instante, Cristo estava se referindo aos salmos. Mas olha aí que eu estou passando, na realidade já havia sido previsto lá no Antigo Testamento. Mas nós, não só esse versículo 1, vai lá no Salmo 22 ainda, versículo 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio, ou seja, vergonha dos homens e desprezado do povo. Esse é um salmo messiânico. Não foi isso que aconteceu com Cristo, irmãos? Versículo 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meiam a cabeça. Olha só, que vergonha. E zomba de Cristo. Tu és o Filho de Deus? Desce daí mesmo. Você não curou tanta gente? Cura você mesmo. Você não disse que tem poder? Então desce dessa cruz. Zombando de Cristo, meneando a cabeça. Versículo, olha só o que eles diziam, e isso já era previsto no Salmo 22, versículo 8. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Você não disse que é filho de Deus? Você não disse que confia no Senhor? Agora o Senhor vai te livrar. Cadê seu pai? Nesse momento, basicamente é isso que estão dizendo. Olha comigo também no Salmo de número 34, versículo 20. 34, 20.
que é outro salmo messiânico, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Irmãos, algum osso de Jesus foi quebrado? Só deixe-me clarear a memória dos irmãos aqui. O que aconteceu? Jesus foi levado à cruz e crucificado, preso à cruz ao meio-dia. Às 3 horas da tarde, ele recusou, aliás, antes, ele recusou vinho misturado com mirra, que é uma espécie de analgésico, porque ele queria sofrer toda a dor e pagar o preço pelos nossos pecados. Ele falou que tinha sede, precisava de água, passou por... só para os irmãos entenderem, quando a pessoa é crucificada, ela é presa com os pés, são cruzados assim, e um prego é passado de um pé para o outro, pregado na cruz, né, na tábua da cruz, e as mãos também são pregadas aqui, não é isso? A pessoa fica numa situação tal e o sangue começa a ter hemorragia, começa a não respirar direito. Então, para a pessoa respirar, ela precisa forçar um pouquinho e levantar. Entende? Está lá assim que arreia naturalmente, né? Mas para respirar precisa forçar o corpo e levantar. Está entendendo? Por isso que a cruz tinha parece uma espécie de uma plataformazinha que a pessoa podia amparar o pé e levantar. Ok? Para poder respirar. Então, o camarada ficava agonizando ali às vezes dias. Em média, normalmente 24 horas, a pessoa ficava agonizando na cruz. Então, para respirar, precisava fazer isso. Quando Jesus bradou na cruz, Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem, para fazer isso, Jesus estava esgotado, irmãos. Uma noite terrível de sofrimento, de dor. Para fazer isso, ele teve que fazer uma força sobre-humana para poder se levantar, ter fôlego suficiente para dizer isso. E finalmente, às 3 horas da tarde, quando ele entregou o seu espírito e para bradar, está consumado, ele também precisou se levantar e fazer uma força sobre-humana e dizer, está consumado. Vocês estão entendendo? Isso para poder puxar, ter fôlego, para poder bradar essas coisas. Não foi algo simples assim, conforme alguém possa imaginar. Jesus então foi crucificado. Para acelerar o processo de morte, porque era uma sexta-feira, e isso às 15 horas, e às 10 Jesus entregou o seu espírito. Observe, Jesus entregou o seu espírito. Ele decidiu quanto. Tudo que eu tinha que fazer já tinha feito. Está consumado. Não foram os romanos, nem os judeus que tiraram a vida de Jesus. Ele que deu a sua própria vida. Estão entendendo? Tem muita diferença nisso. Então, quando chegou às 3 horas da tarde, entregou o seu espírito, morreu. Mas estava chegando o sábado judaico, que começava às 17 horas. Sim? Então, para acelerar a morte, eles quebravam as pernas dos prisioneiros, justamente para eles não terem condições de respirar, de levantar o corpo um pouquinho para respirar. Eles quebravam as pernas dos prisioneiros. Fizeram isso com o primeiro prisioneiro, né? Quando chegou Jesus, os dois, né, que estavam lá sendo crucificados, quando chegou em Jesus, eles se espantaram que Jesus já havia morrido já, porque decidiu que esse momento já tinha feito tudo o que tinha que fazer. Então, essa profecia do Salmo 34, versículo 20, foi cumprida lá nesse momento, quando não quebraram as pernas de Jesus para acelerar
a sua morte. No momento em que Cristo disse, está consumado, houve trevas, houve terremoto, e o véu do templo, que é uma cortina grossa, se rasgou de alto a baixo. Ninguém foi nessa. Ela se rasgou sozinha. Interessante que não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, mostrando justamente que foi por uma ação divina, foi coisa de Deus ali. O que significou isso, irmãos? O véu do templo se rasgar de alto a baixo. O que significou? Livre acesso a Deus. Isso inaugurou o sacerdócio universal dos crentes. Eu e você temos agora condições de falar, de orar, de estar diante de Deus por intermédio de Cristo. A nossa oração, a nossa adoração chega até Deus por meio de Cristo. Isso porque está consumado. Ele fez tudo o que tinha que fazer naquela cruz do Calvário. A crucificação de Cristo no Calvário é o retrato da graça de Deus, maior prova de amor e presente imerecido. É um símbolo do amor, do poder de Deus e da vitória do salvo. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que não sejamos indiferentes a isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Vamos orar mais uma vez, encerrando então a nossa EBD. Logo em seguida cantaremos e teremos a celebração da ceia do Senhor. Vamos orar? Muito obrigado, Deus. Obrigado por esse tão grande mistério. Cristo vir ao mundo, nascer como uma criança, viver como um homem, ensinar as tuas verdades, se manifestar como Filho de Deus e morrer na cruz pelos nossos pecados. Obrigado por isso, Pai. Tal prova de amor não pode passar despercebida e não vai passar enquanto houver um fiel aqui nessa terra que se lembre do que Cristo fez na cruz. E que sejamos fiéis a Ti também, e que respondamos àquilo que Cristo fez na cruz com uma vida de serviço, de amor e de dedicação à Tua obra. Em nome de Jesus, amém.